Pensa Acho que não, hein? no nome, careta. Pensa no nome, careta. Mas enfim, ele é lindo. Vamos continuar, galera. Tudo bem com vocês? A Heloíse não se apareceu para mim. Fiquei magoada, Heloíse. Você ainda tem uma chance. Vamos lá. Nós estamos tendo aula de procedimento. E, enfim, nós chegamos, talvez, na parte, para alguns, a parte mais importante do procedimento, qual seja as alegações sinais. Existem duas correntes sobre o tema. Há quem diga que a parte mais importante é a audiência de instrução e julgamento. Mas a regra é que, em que pese a audiência de instrução deva ser aglutinado ao julgamento, na prática não é isso que a gente verifica. A gente verifica que faz as alegações sinais por escrito e depois sentencia. Mas, diga-se de passagem, cuidado. Cuidado! Tem juiz que aglutina o ato e, por vezes, você é pego de calça curta. Chega lá, de repente, termina a instrução, como? Por meio do interrogatório do réu, e aí o juiz fala, alegações sinais orais. E aí? E aí? E aí é o famoso se vira nos 30, né? Então saibam que a alegação final, a regra, de acordo com a lei, é que ela seja apresentada de forma oral. Todavia, repito, já falei isso para vocês e apenas repito, todavia, a praxe é que ela seja feita de forma escrita. Tudo bem? Mas a vontade da lei é que ela seja oral. Agora, vamos falar um pouquinho, então. Eita, cadê eu? Peraí que eu tô aprendendo a mexer ainda. Gente, eu tô me sentindo que eu tô ficando boa nisso. Ô, louco! Vamos continuar. Aquela que é feliz, né? Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Entendi. Aqui tá uma chuva. Então vamos lá, gente. As alegações. Ó, o Will chegando. Quem fala comigo no chat? Gente, conversa comigo escrito. Jonathan tá rindo não sei do que. Galerinha, vamos lá. Então, para que serve as alegações sinais? Que podem ser oral, conforme a regra, à vontade da lei, mas também poderá ser escrita. Quando for escrita, o nome técnico é por memorial, tá? A título de esclarecimento, se a alegação final for escrita, o nome técnico é alegações em memoriais. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Gente, a alegação final é o último momento em que a parte vai falar, falar fica feio, né? Se manifestar processualmente antes da sentença. Tudo bem? Tudo bem? Então, é o último momento em que a parte irá se manifestar nos autos, no processo, antes da sentença. É a peça processual ou o momento processual crucial, onde deverá ser feito uma minuciosa análise do material probatório carreado aos autos, material probatório alicerçado nos autos, sendo a última manifestação antes da sentença. Como assim, gente? Eu gosto de inverter a ordem. Eu gosto primeiro falar dos ritos e depois da prova. Mas é uma questão muito peculiar minha. A título de esclarecimento, vocês têm que saber que a prova pode ser
feita em 3 vertentes distintas. A prova pode ser oral, testemunha, declarações, mas a prova também pode ser documental ou até mesmo pericial. Então, nós temos aí 3 espécies de prova. Vamos lá. A prova poderá ser oral, que é esta que é colhida em audiência de instrução, sob a égide do contraditório judicial, sim, na frente de um juiz, manto do devido processo legal, cada parte tendo a oportunidade de contraditar a testemunha alheia. Fechou? Prova oral. Dentro desta prova oral, saibam, pode ter as declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas, assim como o interrogatório oral. Mas também pode ser documentos, sem medo, documental. E ainda poderá ser pericial, certo? Então saibam, as alegações sinais orais ou por memorial vão fazer a análise de toda a prova angariada, de toda a prova carreada aos autos, de maneira a dirimir, de apontar para o juiz o caminho que ele deve tomar, analisando o conteúdo fático e probatório, isso é muito importante, apreciando o conteúdo fático e probatório à luz do direito, certo? Não é meramente uma análise fática, não é meramente uma análise probatória, é uma análise fática e probatória depurada à luz da ordem jurídica. Tudo bem, galera? Tudo bem? Por exemplo, vamos lá. Vou tomar a liberdade e fazer uma alegação final para vocês. Imaginem o caso concreto. Fulano é acusado de, dia 18 de agosto de 2020, adentrar na FAP, ocasião em que rendeu o guardinha e subtraiu os computadores do NPJ. Olha o preju. Estão com computador novo, galera? Falem comigo. Nossa. Na manivela, hein? Ainda. Eu não faço NPJ, professor. Eu fiquei no fórum. Senão eu respondia, senhora. Ah, você é bonitinho. Você é bonitinho. Clóvis diz, zerado. Computador zerado. Beleza. Nossa senhora, agora os cachorros choram. Vamos lá. Nesta toada é feita uma audiência de instrução. Na audiência, quem é ouvido? Apenas o guardinha, o policial militar que chegou depois e fez a ocorrência, registrou a ocorrência, mas o policial, gente, nada viu. Ele chegou depois. E vamos para a audiência. Outra equipe da polícia militar encontra um homem a 7 quadras com um computador na mão. Esta outra equipe fala que ele disse que um doidinho vendeu o computador para ele por R$50. Ok, este é o nosso conteúdo fático e probatório. Vamos para a audiência. Primeira pessoa a ser ouvida, quem é? Declarações do ofendido, guardinha. Guardinha fala, olha, eu estava trabalhando no dia tal, quando chegou uma pessoa, me rendeu, estava armada, adentrou e subtraiu 2 computadores. Chamei a polícia, enquanto registrava a ocorrência, uma outra equipe pegou pessoas com computadores. E aí, mas você reconheceu a pessoa? Não, eu reconheci os computadores. Quanto tempo depois?
Ah, deu 1h30 mais ou menos até que prenderam o outro. Ok. Vamos ouvir o guarda A. Olha, eu cheguei, demorei uma meia hora para chegar, conversava com ele, lavrava o registro de ocorrência, quando depois de 1h30 mais ou menos, outra equipe prendeu. Aí vai para a última equipe. Nós apreendemos ele, mas indagado ele não confessou. Disse que comprou de um doidinho. Não temos testemunhas de defesa. E aí, o que deve ser feito? Óbvio, nesta toada, o reconhecimento pessoal, que até aqui não foi feito. Até aqui não foi feito o reconhecimento pessoal. Neste sentido, o reconhecimento resta negativo. O ofendido não o reconhece, ao revés, fala: não é ele. Eu tenho certeza que não é ele. Enfim, alegações finais pela defesa. Pois bem, Excelência, é trazidos autos à acusação de roubo majorado por arma de fogo. A discussão em tela trazida, em que pese a materialidade tenha sido comprovada, versa sobre autoria. Lembrem-se, persecução penal tem duas premissas: materialidade e autoria. A vítima relatou que que estava em serviço quando ocorreu o delito. Por sua vez, o primeiro guarda nada soube relatar sobre os fatos, uma vez que somente atendeu à ocorrência. O terceiro guarda efetivou uma prisão em flagrante, num flagrante denominado. Qual a modalidade do flagrante? Alguém? Impróprio ou até mesmo presumido, ocasião em que desde sempre o acusado negou a prática delitiva. Enfim, realizado o reconhecimento pessoal, este restou negativo. Assim sendo, em nenhum momento se ouvida Vossa Excelência que estava na posse de objeto de origem ilícita. Inclusive, confessa perante a autoridade policial que comprou de origem duvidosa, em absoluta desproporção entre o valor do objeto no comércio com o valor feito, R$ 150. Assim sendo, requer-se a procedência parcial da preambular acusatória, devendo o delito ser desclassificado para receptação. Fechou, terminou. Tá aí a alegação final. Na verdade, nós não estamos pedindo a absolvição. A desclassificação do delito é certa. E eu aqui já peço mais. Exatamente nesses termos, considerando a desclassificação, podemos agora pedir alguns benefícios, porque vejam, a imputação delitiva mudou de roubo, em que a pena é de 4 a 10 anos, sem esquecer da majorante, para receptação, em que é 1 a 4 anos. Aqui nós temos dois benefícios: suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal. Já pedem alegação final sob pena de preclusão. Fechou? Verificaram? É assim que se faz uma alegação final oral. Simples assim. Sempre que formos falar da alegação final, dois tópicos: materialidade e autoria. Óbvio, há que se ver majorantes, qualificadoras e etc. Mas o ponto central, materialidade e autoria. Professora, e réu confesso, aí você briga na pena. Aí você sai fora desse aspecto e cinge a defesa técnica no que tange a dosimetria da pena. Tudo bem? Tudo bem? Fácil, né?
Facinho, facinho. Vamos continuar. Gente, vocês deram uma entendidinha básica aí? Como é fácil? Fechou? Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui, o importante no procedimento ordinário é você saber que, não havendo requerimentos de diligências finais, que é o que nós vimos na aula passada, o artigo 402, ou sendo indeferido, quando que esse requerimento final será indeferido? Simples. São 3 hipóteses. Quando versar sobre uma especificação de prova, a qual deveria ter sido feita ou na cota anexa à denúncia ou na resposta à acusação e comeu-se barriga, não foi feito. Preclusão consumativa. O juiz indefere e indefere mesmo. Por quê? Porque não é o momento processual adequado. 2. Quando for irrelevante, não tem nada a ver para esclarecimento. 3. Quando for impertinente. Tudo bem? Está aí. Nesses casos, se não houver requerimentos finais ou for indeferido, olhem, especial atento. Deverá ser oferecidas alegações finais orais. Aqui está a regra. No prazo de 20 minutos para a acusação, 20 minutos para a defesa, proferindo o juiz a seguir a sentença. Tudo bem, gente? 20 minutos para a acusação, por último, 20 minutos para a defesa, proferindo ao final o juiz imediatamente, também de forma oral, a sentença, a qual, óbvio, tudo é resumido nos autos, ou de maneira gravada ou escrita, mas tem que ficar consignado nos autos. Primeira pergunta. Havendo mais de um acusado, ou seja, estamos falando de pluralidade de réus. No caso da pluralidade de réus, o tempo para cada um será individual, ok? O Ministério Público tem 20 minutos, mas cada defensor, cada réu, que é uma parte processual autônoma, terá 20 para fazer a sua defesa individual. Uma pergunta boba, mas que eu já vi gente se perder. Eu já vi gente se perder. Imaginem vocês que, tá óbvio, o promotor faz as alegações finais em 13 minutos. Ele fala primeiro, a defesa tem a amplitude defensiva. Lembrem, ela vai ter a amplitude defensiva, vai falar por último, podendo contraditar o MP. Tudo bem? Isso nós já estudamos. E aí, qual é o tempo da defesa? O promotor usou 13, a defesa tem 20. É 20 minutos para cada qual, independente quanto o outro utilizou. Outro detalhe, a depender das peculiaridades do caso concreto, o juiz pode prorrogar por mais 10. E se prorrogar por mais 10 para acusação, também tem que prorrogar para defesa. Ok? Ok? Outro detalhe. Se houver assistente de acusação, ele irá manifestar após o MP, tendo prazo de 10 minutos. Nesse caso, como ele teve prazo de 10 minutos, vejam, o regramento básico. MP falou por 20, a regra. Assistente de acusação teve direito de falar por 10, 30. E a defesa? Obviamente, por paridade de arma,
e aqui é muito normal usar a expressão por paridade de arma, vai poder se manifestar por 30 minutos. Tudo bem? Então, a regra é 20 para uma parte, 20 para a outra. Mais de um réu, a defesa é individual, 20 para cada réu. Mas isto não dá 40 para o MP. No caso de 3 réus, 60 para o MP. É 20 para cada parte. 20 para o MP, 20 para cada defesa. A peculiaridade do caso concreto autoriza a prorrogação por mais 10 minutos. Aí vai ser 10 para cada parte. Se houver assistente de acusação, esse poderá exercer em 10 minutos e a defesa vai ter o direito, então, de falar por 10 minutos a mais. Paridade de armas. Aqui você responde qualquer pergunta. A resposta é paridade de arma. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. E agora? Agora nós temos que tomar uma cautela. Imaginem que, no caso, houve o deferimento do 402. Houve um ponto em audiência que o juiz considerou relevante, autorizando diligências sinais. Vamos buscar um documento. Obviamente, a audiência é suspensa, vai buscar o documento e depois não há outro caminho ao não ser as alegações finais por escrito, por memorial. Por quê? Porque a audiência foi travada. Óbvio. Então, quando as alegações finais será autorizada por memorial? Primeira resposta, obviamente, se ao final da instrução houver requerimento na fase do 402, por obviedade, haverá a suspensão. Neste sentido, vai ter que ser diligenciado em busca daquilo que foi pleiteado. Voltando aos autos, abre memorial. 5 para a acusação, 5 dias, 5 dias para a defesa. Ao final, o juiz profere a decisão no prazo de 10 dias. Primeira hipótese é essa. Segunda hipótese, complexidade da causa. Sim, imaginem vocês que é um feito extremamente complexo em que se há prova documental, prova pericial e 7 testemunhas. Meus amigos, nem aqui nem na China você consegue fazer esse cotejo fático e probatório no prazo de 20 minutos. Obviamente, a complexidade da causa, com diversas testemunhas, com diversos elementos probatórios, impede que seja ofertada alegações sinais orais. Neste sentido, termina-se a audiência, a qual cingiu-se o seu objeto na instrução, abrindo-se prazo de alegações sinais por memoriais. 5, 5 e 10 para a sentença. Outra, elevado número de acusados. Óbvio, gente, imaginam 7 acusados. Olha que loucura. Se cada um for falar 20 minutos, vai ser 20 minutos para o promotor, mais 140. No total, 160. 160 minutos são quase 3 horas. Vocês acham que o juiz vai ter condição, depois de lembrar o que cada defensor falou, a individualidade da tese de cada um? Lógico que não. Nesse caso, então, abre-se a exceção, alegações sinais por memoriais. Tudo bem? Então vejam, eu quero que vocês saibam, a lei é categórica em trazer para nós 2 hipóteses de alegação final por memorial: complexidade do caso
e elevado o número de acusados. Está aqui no artigo 403, parágrafo 3º. Todavia, todo mundo esquece do 403 caput, que é a hipótese primeira, quando há requerimentos finais deferidos pelo juízo. Nesse caso, ainda vai se continuar instruindo os autos, ainda há um elemento probatório a ser produzido. Obviamente, não dá, é incompatível com as alegações sinais. Vai travar, buscar o elemento no 402 autorizado, para que depois sejam abertos prazos por memorial. Tudo bem? 3 hipóteses. Vamos lá? Deixa eu ver o chat, quem fala alguma coisa aqui. Eu novamente repito que eu prefiro que a pessoa converse comigo. Professor, há alguma hipótese de impossibilidade de ser habilitado assistente de acusação? Will, o assistente de acusação, veja, a tua pergunta é boa. A tua pergunta, ela ostenta conhecimento técnico. Por quê? Vamos lá. A hipótese de ser impossibilitado, ou seja, vamos ser um pouquinho mais técnico, de ser não deferido a assistência da acusação, respondo. O assistente de acusação, ele tem um detalhe. Olhem que interessante. O assistente de acusação, ele necessita haver uma vítima, um ofendido nos autos determinado. Conseguiram entender? Por exemplo, o crime de tráfico de drogas. No caso de tráfico de drogas, quem é o sujeito passivo? É a coletividade. É um crime de perigo abstrato, lembrem, em que atenta como sujeito passivo primário em face da coletividade. Vamos imaginar um outro delito. Vamos imaginar aí corrupção. Quem é a vítima? É a administração pública. É a administração pública. Também não é bem delineado a figura da administração pública. Nesta toada, há determinados casos em que não se autoriza porque não há a figura do ofendido determinado nos autos. Exemplo, tráfico de drogas. Certo? A título de esclarecimento, num processo que eu fiz recentemente, imaginem você um crime de denunciação caluniosa. Quem é a vítima? O ofendido. Aí você se remete ao tipo penal. Aí você fala, denunciação caluniosa é um crime contra a administração da justiça. Sujeito passivo, vítima primária, a justiça. Também não há uma pessoa determinada. Mas, nesse caso, há um sujeito passivo secundário, a pessoa em que foi imputado falsamente um delito para que fosse aberto um procedimento criminal. Opa! Nesse caso, há sujeito passivo secundário. E é questionado na doutrina e na jurisprudência se, quando o sujeito passivo primário não for determinado, exemplo, a coletividade, exemplo, a justiça pública, mas existir um sujeito passivo secundário ou indireto, se é possível autorizar a habilitação do assistente.
Afirmo a vocês que recentemente, mesmo em caso de sujeito passivo determinado secundário, a jurisprudência está proferindo recentes decisões autorizando, mas saiba, não é a decisão tradicional. Entendido, Will? Sim. Nesta toada, eu vou parar a aula e já a gente volta. Só um pouquinho que vai cair.